Olá, amigos do canal Geomasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo desta quarta-feira, 14 de julho de 2021, em edição 46.656, onde na página B4, portanto, no caderno Economia e Negócios, nós vamos repercutir uma surpreendente notícia. Na verdade, é um artigo do Fábio Alves, que é colunista do broadcast do Estadão. Cadê o dragão chinês? O Fábio Alves, na contramão das informações que analisamos até agora, diz que a China não está em recuperação, como a mídia internacional quer fazer crer. Muitos atribuem perda de dinamismo da economia ao repique de casos de coronavírus. A Covid estaria fazendo novas vítimas e novos contaminados na China e ela estaria sofrendo, inclusive economicamente. A atenção dos investidores mundo afora estará voltada à divulgação amanhã do desempenho do PIB do segundo trimestre deste ano na China. Depois que os mais recentes indicadores de atividade mostraram uma desaceleração forte na segunda maior economia do planeta. Parece, meus amigos, que a partir do mês de abril, a economia chinesa começou a patinar. A China foi o primeiro país a entrar e também a sair da pandemia de Covid, graças à adoção de severos lockdowns, normalmente regionais ou mesmo locais. Isso permitiu a retomada rápida da economia chinesa, a chamada recuperação em V, ou seja, após um ritmo altíssimo, ela declinou graças à Covid, mas retomou ao patamar anterior, por isso, recuperação em V. O país asiático foi a única das grandes economias mundiais a registrar crescimento positivo do PIB em 2020. Incríveis 2,3%. A retomada acelerada da economia chinesa impulsionou a demanda por matérias-primas, fazendo disparar os preços das principais commodities, como minério de ferro e soja. Gente, aqui no canal Geomasa, nós temos quase 200 programas sobre a China. Nós temos uma playlist China, temos uma playlist chamada Coronavírus Wuhan. E constantemente, no Jornal do Masa, a gente analisa a situação da balança comercial brasileira, bem como do boom das commodities, mas sempre avisando do perigo dos chamados superciclos. E pelo jeito, o Fábio Alves mostra que ele já acabou. Uma desaceleração mais forte da economia chinesa preocupa não somente os países emergentes, produtores de matérias-primas, como o Brasil, mas também países desenvolvidos como a Alemanha, com exportações de bens industriais de maior valor agregado, incluindo automóveis. Ou seja, um arrefecimento mais significativo da China terá consequências maiores
para a economia global. O sinal de alerta do mercado acendeu na sexta-feira passada, quando o Banco Central Chinês, PBOC, na sigla em inglês, fez um anúncio surpresa de um corte em meio ponto percentual na taxa de compulsório bancário, o que teoricamente poderia incentivar a concessão de crédito. Então, os investidores, pessoal, e os economistas atentos às macropolíticas, às políticas econômicas, às micropolíticas, perceberam que o Banco Central Chinês, ao fazer correção de ritmo, indicou que alguma coisa não estava bem. Como ninguém estava esperando essa medida, a especulação sobre a possibilidade de o governo chinês estar se antecipando a uma possível desaceleração maior da economia se espalhou rapidamente. A pergunta recorrente após o anúncio foi: o que tem de errado com a economia chinesa para o governo fazer uma redução inesperada do compulsório? Como eles sempre estão atentos, são investidores, quaisquer medidas eles conseguem interpretar e saber que se avizinha um período de prosperidade ou de crise. O consenso das estimativas dos analistas aponta para uma expansão de 8% do PIB na taxa anualizada no segundo trimestre, o que, se confirmado, ficaria muito aquém do crescimento recorde de 18,3% registrado no primeiro trimestre de 2021. Mas o temor é de que a economia chinesa siga perdendo fôlego nos próximos trimestres. Muitos analistas começaram a revisar para baixo suas projeções para o desempenho do PIB chinês para 2021. Bem, quem acompanha o canal Jalmasa, não foi falta de aviso para o Brasil, que estava vivendo um momento de euforia com as exportações para o gigante asiático. Nem só nós avisamos, como a gente sempre propõe situações para que o Brasil vá se livrando dessa dependência de matérias-primas. Em junho, o banco inglês Barclays cortou sua projeção para o crescimento da economia chinesa neste ano de 9,4% para 8,4%, em razão principalmente da perda de fôlego no consumo dos chineses. As vendas de automóveis na China caíram 5,1% somente no mês de junho, em relação a igual mês do ano passado, encerrando uma sequência de 11 meses consecutivos de crescimento. Muitos atribuem a perda de dinamismo do consumo ao repique de casos de coronavírus em algumas regiões importantes da China. Pesquisa de confiança empresarial reflete bem a cautela no curto prazo. O índice de gerentes de compras, o PMI na sigla em inglês, composto da China, calculado pela IHS Markit Caixin, recuou de 53,8 em maio para 50,6 em junho, seu menor nível em 14 meses. Uma leitura acima de 50 ainda indica expansão dos setores industriais e de serviços, só que a China está a apenas 0,6 pontos acima do índice que mostra o crescimento. Aliás,
O índice de gerentes de compras do setor de serviços apresentou queda mais acentuada, passando em um mês de 55,1 para 50,3. Era 55,1 em maio, caiu para 50,3 em junho, praticamente chegando no nível de estagnação. Outro indicador que chamou a atenção foi a forte desaceleração do lucro das grandes indústrias chinesas. Em maio, conforme dados do Escritório Nacional de Estatísticas, o lucro aumentou 36,4% em comparação ao mês de 2020. Só que em abril, esse crescimento foi de 57% em relação a um ano antes. O fato é que a percepção do mercado em relação à China mudou de uma euforia no primeiro trimestre para um crescente pessimismo. Muitos analistas estão esperando uma decepção no resultado de vários indicadores nesta semana, além do PIB do segundo trimestre. Amanhã saem as vendas no varejo e a produção industrial para o mês de junho. Os analistas desconfiam que o Banco Central chinês já estaria ciente desses resultados, os quais poderão vir aquém das expectativas do mercado. Em razão disso, surpreendeu a todos com um corte na taxa do compulsório bancário na semana passada. Se de fato o desempenho do PIB no segundo trimestre vier abaixo do consenso das estimativas, é muito provável que as autoridades econômicas da China mudem de postura e anunciem novos estímulos fiscais para o país poder reagir. Só que o mundo cada vez mais dependente deste país do Extremo Oriente vai ter severos problemas. O governo chinês havia apertado as políticas fiscal e monetárias depois do desempenho recorde no primeiro trimestre para evitar um superaquecimento da economia, mas não contavam com esse ritmo de desaceleração observado nos últimos indicadores. Pois é, gente, este não é um problema só da China, ele é um problema do mundo e severamente do Brasil, que ainda não aprendeu, está difícil que o faça, que um crescimento ele deve ser baseado em criação de riqueza. Ou seja, nós temos um potencial, as pessoas, os criadores, os empreendedores, criam um novo projeto, um projeto inexistente e passam a gerar riquezas, empregos, tecnologia, conhecimento a partir disto. Porém, nós aprendemos a apertar parafusos, falamos para os nossos filhos que é importante apertar parafusos e desta forma o Brasil vai vendendo aquilo que vai ser o primeiro a pagar pela oscilação na economia chinesa. Esperamos que isso não se concretize, porém, infelizmente, para o nosso canal, isto não é uma surpresa, porque conhecemos o nosso país. Mas é isso. Fiquem bem, tudo de bom. Eu espero vê-los oportunamente em um novo Jornal do Maza. Tchau, pessoal!